Shalom novamente, amados. Olha eu aqui novamente. Uma ótima oportunidade que Deus está nos dando de uma forma simplificada a falar sobre ministérios. Eu falei nos vídeos anteriores sobre 5 dons ministeriais. Foram vídeos específicos. Esse aqui eu vou falar de um ministério eclesiástico, vou chamar assim. Ministério esse que faz parte de um projeto de Deus que não está ligado fortemente aos 5 dons ministeriais, mas está envolvido para se encaixar, entendeu? É o chamado episcopado. O que é isso? O episcopado é o bispado. O bispo, ele é um ser de conhecimento. Quem será e quem pode ser um bispo? Paulo ele trata isso, é o único ministério que Paulo trata com muita delicadeza. Não é qualquer um que pode ser bispo, não é qualquer um que pode abraçar o bispado. Paulo cita que uma das coisas é que ele não pode ser dado muito ao vinho, ele não pode ser espancador, ele não pode bater na mulher, tem que ser casado com uma só mulher, não dizendo que os outros podem, não, é porque o bispo é uma referência maior que o pastor. O pastor, essas características é legal também para o pastor, é legal também para o diácono, mas o bispo está acima de um pastor, porque o bispo ele é tipo um mentor, ele é tipo um supervisor, ele é tipo um superintendente de líderes pastorais, diáconos e departamentos e a igreja em geral. O bispo ele não fica muito tempo local, ele dá uma supervisão geral. Vou dar um exemplo aqui. O bispo, dentro do estado, ele é o bispo daquele estado. E em cada cidade tem seu pastor, em cada bairro tem o seu pastor. Cada vez que vai se abrindo uma denominação em bairros, em cidades, vai tendo seus pastores, seus líderes pastorais. Mas existe os bispos. E nessa região, nessa condição do estado, né, por exemplo, aqui no Brasil são 26 estados, cada estado tendo pelo menos um bispo, mas um bispo chefe, que dá conta de outros bispos e bispos que dão conta de pastores, porque a demanda é grande, estão me entendendo? Então o bispo ele é um tipo de supervisor, é um orientador, é um que recebe orientações e instruções de Deus através do próprio Espírito Santo e através dos apóstolos. O apóstolo não é muito para apacentar. Um bispo é um apacentamento diferenciado. É aquele que senta com os pastores, é aquele que tem que estar sendo modelo para o ministério, é aquele que tem que estar bem casado, alinhado. As exigências são grandes. Se você for olhar bem, Paulo cita isso. O bispo, por exemplo, em algumas linguagens, tem outros nomes. No latim como é que eu posso dizer aqui? É o chamado bispo é no latim, presbítero é no grego e ancião é no hebraico. Então, ancião no hebraico, bispo no latim, que hoje é a linguagem romana, italiana, e presbítero é no grego. Então, são palavras sinônimas. As denominações mais históricas classificaram cada uma em posições diferentes, como se fosse bispo uma coisa, presbítero outra. E tem aquelas que ainda levantam anciãos como se fosse um ofício extra. Mas ancião, presbítero e bispo são palavras de linguagens com os mesmos significados, que quer dizer no português supervisor ou superintendente. Ou seja, alguém que supervisiona o território, a região e as vidas, entendeu? Enquanto os pastores apacentam, o bispo ele acompanha, tendo aquele cuidado, não só olhando as ovelhas, mas acompanhando realmente os pastores, os casamentos dos pastores, apacentando a família dos pastores. É dessa forma que um bispo
deveria se comportar. É tanto que Pedro, apóstolo Pedro, ele era apóstolo, mas ele era também bispo. É o único na Bíblia que retrata como bispo. Pedro era bispo, ele era apacentador de lideranças pastorais naqueles dias, entendeu? Então vemos que o que nós estamos ouvindo aqui é de extremidade, é de extrema importância obter o conhecimento e o entendimento das coisas. A teologia acadêmica especifica um pouco diferente. Algumas lideranças denominacionais destacam diferente. Quando eu cito esses vídeos aqui, não é para, como é que eu posso? Não é para provocar ira e nem para dizer que estão todo mundo errado. Não. Mas o que eu vejo é que é a falta de interpretação através do Espírito Santo. É fácil eu interpretar segundo a ciência dos homens, mas nem tudo pela ciência dos homens é aquilo, por mais que mostre fatos. Mas o real é aquilo que o Espírito de Deus nos mostra pela pura Bíblia, pela pura palavra de Deus. Então, bispo é um apacentador de líderes. Há muita gente sendo levantada a bispo por aí, bispo e bispa, mas é sem pé e sem cabeça. Às vezes a pessoa é levantada, mas não tem estrutura psicológica. Porque quem é um bispo? É alguém maduro, é alguém que tem estrutura, é alguém que tem um casamento que está um casamento alinhado. Não é um casamento perfeito, mas é um exemplo de casamento. É um casamento que, em meio às fraquezas, é um casamento que demonstra inspiração para os pastores. Veja que coisa. É isso que dá para entender na carta de Paulo. O que é que está acontecendo em nossos dias? Por isso que Paulo ele fala que não pode ser espancador, não pode ser dado ao vinho. Em algumas versões, a palavra bispo está substituída pela palavra presbíteros. E é interessante que a mesma exigência que Deus usa Paulo para presbíteros, que é o mesmo que bispo, ele também trata com os diáconos. São os dois ofícios, dois serviços denominacionais, vou dizer assim, eclesiásticos que exigem uma posição, e Paulo escreveu. Paulo escreveu a questão do bispo e a questão do diácono, que é tudo bem semelhante. O homem não pode ser dado a ser espancador, ser prostituto, ser dado ao vinho, comprar, não pagar. Veja as exigências. Aí tem gente que exagera. Aí vai por. Claro que isso é modelo de caráter para todos que compõem ministérios, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas o foco de Paulo aqui, principalmente, são os bispos e diáconos. Diáconos porque estão sempre servindo dentro da casa de Deus. E bispos estão praticamente, às vezes, até morando dentro da casa de oração. Não sei o que está acontecendo com as igrejas brasileiras, mas a maioria delas estão fora do padrão bíblico, porque é o padrão da nova aliança, a implantação e a chegada do reino de Deus. Muita gente ensina de qualquer jeito. Você vê aí nas igrejas históricas, compara presbítero, mostra pastor acima de presbítero, mostra evangelista acima de pastor, e é uma loucura. É uma loucura em denominações históricas. Só tem uma denominação que me chama atenção, que eu não vou dizer o nome, que coloca bispo acima dos pastores. É interessante isso aqui. Não estou falando em questão de hierarquia, de exaltação, não. Eu estou falando de um segmento que tem que ser aplicado. O bispo é aquele que está liderando pastores e ovelhas, principalmente os pastores, mas não perde o foco das ovelhas e que acompanha o supervisionamento de tudo praticamente. O apóstolo é aquele que recebe só informação. Se ele é o presidente daquela obra, mas ele não pode estar presidindo, ele deixa um bispo tomar conta. Entendeu? E o bispo preside muito bem. O bispo tem que ser um homem de conhecimento, um homem maduro. Quando eu falo homem de conhecimento, não é um homem de cabelo branco simplesmente, mas é um homem que tem a maturidade, compreensão. Eu posso continuar esse vídeo no próximo. Shalom e um forte abraço.